Hoje nós vamos falar de um assunto que nos ajuda a compreender bem por que é que o apóstolo Paulo não se preocupava em repetir as mesmas coisas. Aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, ele faz uma aplicação muito forte, chamando os líderes religiosos daquela época de cães, para que os discípulos de Jesus tivessem cuidado com esses líderes religiosos que não estavam preocupados com a salvação dos que estavam se convertendo a Cristo, mas muito mais em pregar as suas ideias, que na verdade vinham da Bíblia. Mas aqui nesse contexto, do texto que nós vamos estar analisando hoje, ele fala fortemente da prática da antiga aliança, que eles estavam tentando introduzir na nova aliança, para que os cristãos pudessem continuar praticando. Sendo que Deus preparou a antiga aliança para os judeus, desde quando os tirou lá do Egito, e você pode ver isso fortemente em Êxodo capítulo 19, nos primeiros 8 versículos, e também que ela se encerrou quando Jesus encravou inteiramente numa cruz, removendo esses escritos de dívida que era prejudicial e que era contra nós, porque a lei sempre apontou para a condenação e o evangelho aponta para a salvação. Pois bem, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele fala no versículo 1 do capítulo 3, que para ele não é nada cansativo repetir estas mesmas coisas para que a igreja possa permanecer firme no caminho novo que Jesus já havia traçado para a era cristã, agora a época da nova aliança, né? Então, por isso, Paulo menciona que para ele não é nada cansativo repetir as mesmas coisas. Sabe que isso até nos ajuda um pouco. Hoje, sabe que tem muitos grupos religiosos, não são poucos, que, na verdade, o seu pregador ou os pregadores estão sempre querendo inventar coisas novas, colocando alguns versículos a mais na Bíblia, tirando alguns que não dá ibope, né, para os seus ouvintes ficarem amarrados, e ficam bolando coisas novas, porque, olha, parece uma repetição isso. Estamos repetindo. Os irmãos estão cansados de ouvir essa passagem. Na verdade, é segurança para nós. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3, e depois vamos entrar a partir do versículo 2. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então não é cansativo. Quanto mais você vai estar ouvindo aquilo que foi proferido pela boca de Jesus e depois pelos santos apóstolos, não só o apóstolo Paulo, é segurança para mim e para você manter firme aquela fonte segura, porque senão vem o maligno e tira aquilo que foi plantado. Lembra da parábola? Né? Os 4 tipos de solos? É bom você lembrar isso. O semeador saiu a semear, mas logo vem um, leva, o segundo, só ficou o 4º tipo de solo, que realmente recebeu a palavra e ela pôde produzir a 100, a 60, a 30 por 1, porque essa palavra foi bem plantada e bem preservada na mente e no coração. Então é segurança. E aqui ele diz que estes cães, que ele chama aqui, eu acho até uma palavra muito pesada no versículo 2, porque imagina você chamar uma pessoa que é um líder religioso, aquela pessoa que expressa assim, aquela paixão por Deus, a paixão por Cristo, e aqui Paulo chamando, cuidado com os cães, cuidado com os falsos circuncisão. Tenham bastante cuidado com estas pessoas, que na verdade é o mesmo papel meu e seu, de ter cuidado com pessoas que estão falando em Deus, mas fora do contexto das Escrituras, que é para praticar. Devemos ter esse mesmo cuidado se queremos chegar aos céus. Porque para ir para a condenação eterna, você não precisa fazer força nenhuma. Mas para você ir para os céus, lembra que há um esforço. O caminho é estreito, o caminho requer mais cuidado para você caminhar nele, senão você cai. Caminho largo, que Jesus falou das 2 estradas,
Não quer dizer aquela pessoa que está na porta de um bar, está cuidando de coisa errada. Caminho largo é todos aqueles que não estão seguindo retamente o caminho estreito dentro da prática da verdadeira religião, aquela que religa o homem a Deus, e esses padrões estão descritos no Evangelho para ter a verdadeira religião. Veja comigo, a partir do versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, não baseado na lei. Adoramos no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É aquilo que está dizendo, não confiamos na lei como prática para a salvação. Não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Essa palavra carne aqui é a lei, né? Que foi dado aos judeus por um período para preservar o povo até que Jesus chegasse, porque ele era o descendente direto de Abraão. Gênesis capítulo 12. Essa foi uma das partes, né, de 3 partes que ele fez, da terra, de uma linhagem, né, de um povo grande, e de um descendente que ia vir para trazer uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui, Paulo está dizendo que ele poderia confiar mais, porque a lei foi dada até que chegasse o descendente, o Cristo. Gálatas capítulo 3, você vê isso claramente, né? Que até que chegasse a fé, que estavam esperando uma fé de futuro, que está em Cristo. Aí ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Agora ele revela que ele está falando da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque Paulo defendia a lei. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E Paulo podia falar isso de peito aberto, porque ele era desde a mocidade, alguém que até avantajava entre os seus da sua idade, por preservar isso. Então ele foi fiel enquanto a lei tinha sua força. E uma vez que Cristo chamou, ele encontrou com ele de caminho para Damasco, enquanto ele estava indo junto com os soldados para prender, se porventura achasse alguns que era do caminho, que estava se convertido a Cristo, prender e trazer presos. Então nós estamos vendo que Paulo agia para defender sua religião. E aqui ele diz, quanto à lei irrepreensível. Por isso ele diz que eu não posso mais continuar confiando na lei, mas agora é baseado na fé que veio por ouvir o Evangelho. Aí ele diz ainda, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não é fácil. Ganhar a Cristo é ultrapassar a barreira que ele ultrapassou para ganhar a Cristo, porque foi perseguido, foi preso e provavelmente foi morto, né, em Roma, já mais no final da sua idade. Versículo 9. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça procedente, né, que vem da lei. Então a justiça que Paulo está dizendo é aquela que provém da fé, não por praticar uma lei. Ele não está tentando justificar a sua vida cristã em nenhuma lei, como nos nossos dias tem tantas pessoas justificando algumas leis que o interessa, que vêm da parte da antiga aliança. Né? Então ele não faz isso, né? Senão que é mediante a fé, no meio do versículo 9, em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então você quer ser uma pessoa justa diante de Deus para ser justificado por Ele e justificar-se a si próprio, onde você está praticando, então defende a sua fé baseada na lei. Não tente fazer como os falsos pregadores. Não tente fazer como os cães, né? Os falsos obreiros. Não tente fazer isso, porque estão justificando na prática que não está em vigor.
Aí ele completa no versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa ressurreição para uma vida eterna. Paulo, quando está falando estas palavras aqui, para esses irmãos que estão lá na cidade de Filipos, que essa igreja começou justamente naquela casa onde Paulo pregou, Lídia, né? Paulo foi pregar e lá foi para as margens de um rio e lá ele começou numa hora de oração, anunciou para as mulheres, então Filipos, né, se tornou a igreja lá onde Paulo sofreu bastante. Nós devemos ter cuidado com os cães que existem nos nossos dias de hoje. Esse cuidado é para nos proteger de irmos perecer no caminho errado, perecer no inferno, no sofrimento eterno. Esse cuidado não é só meu ou seu, deve ser com todas as pessoas que têm o desejo de morar com Deus na eternidade. Por isso, o caminho é estreito. Ele requer cuidado, requer que alguém ouça a palavra de Deus, retém o que Jesus ensinou, os apóstolos, e não fique vagando na salada da religião, que hoje faz uma salada dentro da Bíblia e joga para você se alimentar. Não faça isso, porque é aí que mora o perigo e já estava começando a acontecer logo na igreja primitiva. E nos nossos dias hoje, durante o mundo inteiro, durante o tempo que nós estamos vivendo, né, espalhado por todos os lugares, ninguém está preocupado com isso, né? Podemos observar que ainda continuava e continua, né, naquele período, os maus obreiros. Não parou até hoje. Ainda no capítulo 3, a partir do versículo 17 ao 21, nós podemos observar como ele menciona aqui, para que eu e você, e tantos quantos querem morar no céu, devem ser imitadores, né, de Paulo, como ele estava imitando Cristo, e não imitando mais aqueles que eram os seus superiores, que viviam na lei antiga. Não tente imitar, porque vai perder a salvação. A duração da lei termina na época que Jesus foi crucificado. A lei e os profetas vigoraram até João. Daí para cá, batalhamos para entrarmos no reino. O reino tem uma nova aliança, uma nova doutrina, porque quando se muda o sacerdócio, sumo sacerdote, há mudança de lei. Hebreus capítulo 9. Se você é curioso, vai e dê uma olhada lá. É bem prático estas coisas, porque Jesus veio e mudou. E não deixou só com os judeus a lei antiga. A lei da nova aliança é para todos os povos. E Deus não faz acepção de pessoas. Não importa onde você mora, no mundo. Se você aceitou Jesus como Senhor e vive dentro do Evangelho, você vai receber a salvação. De outra sorte, você está perdido para sempre. É assim que Deus fez. No versículo 17, ele começa chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que o apóstolo Paulo estava seguindo? O modelo do qual ele foi doutrinado pelo Evangelho. Qual é o modelo que você deve adotar? Qual é o modelo que eu tenho que adotar? Ser imitador, do jeito que o apóstolo Paulo imitou a Cristo. Na prática das coisas que se faz hoje na igreja que pertence ao Senhor. E ele diz um pouco mais. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quando ele fala que andam entre nós, estava entrando nas igrejas e mudando o foco principal. E dizendo que para receber a salvação, precisa observar e colocar em prática as leis que estavam na antiga aliança, que não é diferente dos nossos dias. Muitas pessoas hoje estão tão preocupadas em ir para uma faculdade e se formar, curso de teologia, sair com um diploma,
e sai pregando as suas ideias, que não vêm da Bíblia, ideias da faculdade que pegou de alguém que não estava preocupado. O homem bem formado e informado, ele se forma dentro das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, para saber manejar bem esta palavra. A palavra que podemos observar que tem o seu local, época certinha. E nós estamos na época da era cristã, onde as leis que devem reger a igreja onde você congrega e onde eu congrego está na nova aliança, porque a antiga já cumpriu seu papel, trazendo o homem até chegar a Jesus Cristo, como um aio, como ponte, como tutor, e entregou para Cristo. Feliz aquelas pessoas que observaram a lei. Ele fala um pouco mais, que ele fala que até chorando, estas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, dessas pessoas que estão forçando você ou eu praticar leis que não justificam a nossa fé. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, né? O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está assim no nosso meio, de pessoas que estão preocupadas com as coisas terrenas e não a vida espiritual de cada um, muito menos da dele, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que se fez carne para nos dar a vida eterna. Devemos confiar nele e não confiar em homens, mas saber como Deus fez a prática das Escrituras no decorrer de todos os anos até chegar onde nós estamos hoje. Que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe você que está do outro lado, abençoe você que tem procurado crescer dia após dia na santidade do Senhor, abençoe você que tem procurado também ajudar na divulgação do nosso canal, das aulas. Você pode escolher qual aula que você quer, mande para quem você ama, desperta nele o desejo de morar com Deus também. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo de receber novas notificações, então fique à vontade para inscrever-se em nossa página e assim também ser um mensageiro do Senhor, nessa mensagem que é única, específica para salvar o homem. A fé que salva. Que Deus nos abençoe.